Olá, bom dia. A paz do Deus eterno, todo-poderoso, esteja contigo. Nesta manhã, pelo menos aqui em Juiz de Fora, está bem chuvoso, bem chuvosinho. É aquele clima de Juiz de Fora. É um clima, assim, bastante volátil. É um clima, assim, bastante volátil. Vamos ver aqui dos irmãos aqui, quem a gente pode estar convidando aqui. Nós ainda temos mais uns 3 minutinhos. Vamos chamando aqui alguns irmãos. Isso aqui, vamos ver, de repente tá. Vamos chamando o pessoal aqui. Vamos ver quem mais aí a gente pode estar chamando aqui. Vamos ver aqui. Bastante pessoas aqui, né? Deixa eu ver mais quem aqui. Esse aqui, importante. Alguns que nós chamamos, às vezes, estão sem tempo de participar com a gente. Mas quem aqui que a gente pode estar convidando aqui? Vamos lá. Deixa eu ver nesse cara aqui. Isso aqui vai ser muito difícil, está sempre trabalhando, coitado. Essa aqui, minha amigona. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Deixa eu ver mais quem. Calenzane. Calenzane tem que estar presente. Essa é uma formadora de opinião, a melhor qualidade. Essa aqui é difícil. Vou ver se não. Tem mais. Vamos ver aqui. Tem mais. Beleza. Constantino. Até meu amigo Jonas Dismeia. Sônia. Daisy. Bom dia, meu querido. Bom dia. Nayara. Quem mais? Não vou convidar, né? Mas parece que esse aí já se desligou mesmo de vez. E aqui. Quem mais aqui a gente pode estar convidando aqui para estar junto com a gente aqui? Manel. Grande Manuel. Deixa eu ver aqui. Pastor Wilson. Vidilane. Elinete. Quem mais? Elisângela. Manelzinho. Vamos ver quem mais aqui. A gente pode. Esse aqui é meio difícil, né? Mas vamos ver aqui. Israel, Pastor Wagner. Vamos ver aqui. Vamos fazendo a chamada. Fazendo
fazendo a chamadinha primeiro. Vou ver aqui. Pastor Moni, Geise. Quem mais? Geisa. Quem mais? Angélica Garcia. Deixa eu ver outro lado aqui. Romero. Interessado. Ralph. Quem é que está dando ok aqui? Cláudio Holanda, Carlinho. Quem mais? A Angélica está aí, né, Angélica? Bom dia, minha irmã. Bom dia. Deus abençoe. Bom dia, Cristiane. Que bom você estar aqui com a gente. Bacana. Muito bacana. Daqui a pouco a gente vai começar aqui o nosso assunto de hoje, que é falando sobre discípulo. Nós vamos falar sobre discipulado. É interessante isso. Foi sobre isso que a gente estava... Carlinhos. Bom dia, Carlinhos. Tudo bom, meu parceiro? Como é que tá aí, Três Rios aí? Já assumiu a liderança aí desse comércio informal aí, meu irmão? Como é que tá aí? Você aqui é o líder dessa turma toda aí, rapaz. Disciplina do servo. Esse é o nosso assunto aí. Disciplina do servo. O servo tem que ser disciplinado, não tem? Como é que é o negócio? Então, tem algumas coisas assim que são muito bacanas, muito interessantes nessa questão de disciplina. Porque o que a gente tem visto aí, meus amigos, é que tem muito crente que está deixando a desejar nessa área, a começar pela palavra. Muita gente deixando a desejar pela palavra. A palavra da pessoa é igual uma flecha. Você pega o arco, puxa e solta. Depois que você solta a palavra, não dá mais para ela voltar atrás, infelizmente. Não dá. E aí, para você consertar a trajetória, às vezes fica pior ainda. Então, a gente fica preocupado, muitas das vezes, com certas pessoas que lançam palavras e não refletem sobre aquilo que falaram. Pessoas que... Deixa eu ver mais quem aqui. Ivonilde. Quem mais? Jota. Deixa eu ver aqui. Vou convidar minha amiga Josiane também. Deixa eu ver aqui. Jonas está sempre com a gente. Leandra. Jane Lopes. E já foi. JK. Vou convidar a prima. L. Vamos ver quem está aqui. Deixa eu ver aqui. M. Quem está aqui? Já chamei aqui. Cíntia. Pastor Sérgio. Valéria Malavase. Rose. Rose está indo para São Paulo. Quem mais aqui? Luciene. Vivi, Evangelista. Tia Marilza. Quem mais? Rose, está lá em Miami, lá em Orlando. Quem mais? Marlice. Pastor Maurício. Mônica. Tem um bocado de gente aqui a gente conversar, a gente bater um papo aqui, né? Eu tenho pensado muito, meus amigos, em fazer esses
essas transmissões ao vivo, fazer no YouTube, porque o Face ainda não tem um canal onde a pessoa possa participar com áudio. E eu eu penso que enriqueceria muito mais essa transmissão se tivesse um link aqui onde você pudesse participar, dar sua opinião, trazer um exemplo, algum fato acontecido, porque isso realmente enriquece mesmo a nossa exposição. Nalvinha, quem mais aqui? Ó, deixa eu ver aqui, Regina Olímpia, quem mais aqui? Wallace, ó, P, pastora Lucimar, pastora Valéria, deixa eu ver quem mais aqui. Vou convidar a Luciene também, Poliana, quem mais? Esse também não é P, que não tem ninguém, R, Vanessa, que também deve estar aí, Roseli, Lia, Gatinha, Soniette, mas quem? Rafael Lazzarini, mas quem? Regina, tá faltando a minha amiga Cláudia Batista. Não sei como é que eu fui perder a Cláudia, meu Deus do céu. Francis, Sheila, RST, Leila Trajano. Já estamos acabando a chamada aqui, tá, pessoal? Estamos acabando aqui. Deixa eu ver. Tiagão Cabral, Sangue Bom. Quem mais aqui? Wanderson. Quem mais? Tá bom, né? Bom dia, TT. Bom dia. Bom dia, Anderson, meu amigão. Gente, o tempo aqui tá brabo, hein? O tempo aqui ficou feião. Em primeiro lugar, vamos dar início, porque já são 11 horas e 9 minutos. Então, nós temos um compromisso a partir de agora. E esse compromisso tem que ter um horário, porque os irmãos têm mais o que fazer da vida. Vamos orar ao Senhor, então? Ora comigo. Nosso Deus, eterno Pai Celestial, te damos graças, Senhor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Cristo. Te damos graças pelo dia de hoje. Te damos graças porque podemos já agora cedo, podemos compartilhar da Tua palavra, do alimento para a nossa vida. Te damos graças ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo aquilo que nós temos vivido na Tua presença e pela possibilidade de compartilharmos uns com os outros essas experiências que temos vivido contigo, de vermos a Tua palavra agindo em nós e agindo em nós o Teu poder também age através da Tua palavra. Pedimos, Pai Celestial, que o Senhor esteja abençoando a todos estes irmãos que dedicaram um minuto, que abriram espaço no seu tempo precioso para ouvir, para aprender, para contribuir com esses momentos aqui, nesse bate-papo que nós vamos ter aqui a partir deste momento. Nós te agradecemos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Messias e o Cristo. Amém. Graças a Deus. Bom, agora sim a gente pode começar. E, na verdade, meus irmãos, nosso texto base ele está em 2 Timóteo, no capítulo 2, vou abrir minha Bíblia aqui, 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 2, 2 Timóteo 2:2, que diz assim:
E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Muito importante, muito forte essa palavra. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, só aqueles que são idôneos, que são capazes, podem retransmitir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Então, o nosso assunto é sobre disciplina do servo. E aí nós vamos começar aqui dizendo que o servo do Senhor, ele é disciplinado. Ele tem que ser disciplinado porque deixa eu ver aqui. O Tiagão também está aí com a gente. Bom dia, Tiago. Sangue bom. Então, meus amados, na verdade... O Tiagão também está aí com a gente. Eu vou ter que sair daqui. Então, na verdade, deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. Ângela Pimentel, minha amiga Ângela. Bom dia, minha irmã. Bom dia. Bom dia, Tiagão. Bom dia. Deus abençoe vocês. Ângela, Tiago, quem mais está aqui? TT, Carlos Henrique Kapler entrou também. Angélica, Maria Angélica, minha irmãzinha. Angélica, dá um beijo no coração aí do Julinho, tá, minha filha? Beijão aí. Tiagão, sangue bom. Tô com saudade de você, Tiagão. Glórias a Deus por isso. Graças a Deus. Glórias a Deus pela vida de vocês. Então, meus queridos, o que acontece é que nós, na verdade, nós temos uma ideia a respeito da palavra discípulo. Essa palavra discípulo, ela aparece 17 vezes no Velho Testamento. E no Velho Testamento ela se chama Talmid. E o plural é Talmidim. Então, Talmid e Talmidim significam aluno. Já no Novo Testamento, ela assume uma outra conotação. Ela já é matetes, ou matete. Então, matete significa aprendiz. E essa palavra vai aparecer no Novo Testamento aproximadamente 403 vezes. Então, a gente começa a observar que na Segunda Aliança, ou na Nova Aliança, eu não gosto da palavra testamento, eu digo isso para vocês, não gosto. Eu entendo que é mais bíblico você falar aliança. Então, na primeira aliança, também não gosto muito de velha aliança, porque a nossa aliança com Deus está de pé. E na segunda aliança, que já é aliança com Cristo, com o Filho e com o Espírito Santo. Então eu digo primeira aliança e segunda aliança. Isso sou eu. Tá? Apenas uma coisa que eu quero despertar os irmãos. Então no Novo Testamento ficou restrita essa palavra discípulo para descrever os seguidores de Yeshua, os seguidores de Jesus de Nazaré. Então, a gente começa a observar que falar discípulo seria sinônimo de seguidor. Mas até que ponto que a pessoa seria um seguidor e seria um discípulo?
Ou seja, realmente é sinônimo. Alguns teólogos consideram que a palavra discípulo seria sinônimo de seguidor. E muitas das vezes a própria Bíblia ela vai usar esta palavra quando se refere a seguidores. Porém, nós começamos a entender uma coisa: a multidão seguia Jesus. Por todo lugar onde Jesus passava, ele arrastava uma multidão de pessoas. E nem todos nessa multidão eram discípulos. As pessoas iam atrás de Jesus por diversas razões. A primeira delas era curiosidade. A segunda delas era porque era o assunto do momento, era o point. Então, eles iam para lá, ele estava lá no meio dos 12 e aquela multidão de 1.000, 2.000 pessoas, 500 pessoas, estava tudo para trás. Tinha gente que estava indo e nem sabia por que estava indo. A multidão tinha vários motivos para ir. Uns até, de repente, pensavam, não, deve estar distribuindo cesta básica da época, que não era comum, mas que às vezes acontecia. Outros iam porque, um curandeiro está aí, vai curar. Então, a multidão tinha vários motivos para seguir Jesus. Mas quem era discípulo era diferente. A vinculação do discípulo com Jesus era de era de outro modo, tinha outros motivos. Havia uma coisa chamada compromisso. O discípulo era compromissado com o seu mestre e Senhor. E aí eu queria abrir um espaço aqui para a gente poder falar a esse respeito de compromisso. Interessante isso aí, muito interessante. Mas apenas aqui para concluir esse raciocínio sobre discípulo, seguidor. Tem um dicionário bíblico Almeida que diz o seguinte: discípulo é uma pessoa que segue os ensinamentos de um mestre. Então, o mestre dos cristãos é o próprio Senhor Jesus. Então, o verdadeiro discípulo aprende e segue a vontade do Filho de Deus. Perfeito? Bom, agora você abre a palavra em Mateus 28, no capítulo 19, e você vai encontrar lá o seguinte: a ordem que o Senhor Jesus nos deu, a ordem, eu não considero nem mandamento, aquilo ali para mim é uma ordem, da forma como foi colocado, como está escrito, até mesmo nos originais em grego, nós vamos ver que aquilo ali é uma ordem. E ele diz assim, portanto, ide, na verdade é indo, ensinai todas as nações, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa é a ordem básica. E aí ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, nessa ordem, esse mandamento do Senhor, ele nos deixou claro, bem claro, duas coisas. Essa ordem ela tem duas etapas. A primeira, fazer discípulos de todas as nações. E a segunda, ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aí, nós temos duas perguntas para fazer aqui, meus amigos.
será que as pessoas estão fazendo discípulos para quem? A primeira pergunta. As pessoas estão criando, fazendo discípulos. Para quem? E a segunda pergunta. Será que eles estão ensinando as pessoas a guardar as coisas que o Senhor mandou? O que andam ensinando por aí? E aí que está. Eu, infelizmente, tenho conhecido igrejas que não têm ensino bíblico. Infelizmente, as pessoas ainda não aprenderam a diferença entre pregar e ensinar. Pregar é você anunciar o evangelho. E ensinar é você explicar o que você pregou, o que você anunciou. Vocês estão entendendo? São duas coisas completamente diferentes. E aí eu já tive em igrejas, visitei igrejas, não com o intuito de ficar com olhos de querer pegar. Não, eu visitei mesmo. E aí, na hora do estudo, o cidadão não estava ensinando, ele estava pregando, estava exortando. E era a escola dominical. Escola, estudo bíblico de domingo. Por isso se chama dominical. Estudo bíblico de domingo. Irmãos, o importante é que a igreja tenha ensino bíblico. Se vai ser domingo, se vai ser segunda-feira, se vai ser terça-feira, não importa. Essa questão, essa nomenclatura de escola dominical não está na Bíblia. O que está na Bíblia é o dever de ensinar, conforme nós acabamos de ver aqui. A ordem de Jesus é ensinar. Se você observar lá em Mateus 22, no versículo 29, você vai ver Jesus respondendo aos fariseus, repreendendo os fariseus. A palavra diz: Jesus, porém, respondeu, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Olha bem, é um erro não ter ensino bíblico. É um erro. Isso não torna a igreja anátema, não torna a igreja menos igreja. Porém, ela está em débito com o Senhor. Primeiro, ele deixou a ordem, que é para ensinar. Segundo, ele disse que é um erro. Terceira coisa que a gente entende disso aqui. Tem gente que diz, não, esse negócio de ensino, de doutrina é bobagem, o negócio é o poder, tem que ter o poder. Observa bem aqui a ordem da palavra que Jesus deu. Primeira coisa, ele diz, errais não conhecendo as Escrituras. E aí depois ele fala, e o poder de Deus. Então, primeiro vem o conhecimento, depois vem o poder. E se você quiser saber mais, Jesus, quando Lucas fala a respeito do crescimento do menino, Lucas vai dizer que o menino crescia e se desenvolvia. E ele dizia, ele se enchia de sabedoria, e a graça de Deus era sobre ele. Então, primeiro vem o conhecimento. Enquanto ser humano, enquanto ele esteve em forma de carne, Jesus valorizou o estudo da palavra, o conhecimento. Ele anunciava o que ele vivia e vivia o que ele anunciava. Observem bem. Isso sem falar em Oséias 6,6, misericórdia quero e não sacrifício, mais conhecimento de Deus do que holocaustos. Oséias 4,3, falando, o meu povo está morrendo porque lhe falta conhecimento. Enfim, e vai por aí afora. Isaías 1, capítulo 1, versículo 3 e 4, falando que
o boi conhece a manjedoura do seu dono, e o jumento não sei lá o quê, mas Israel não entende. Então, Deus tem uma preocupação com conhecimento. Por quê, irmãos? Por que isso? Porque uma das coisas que o diabo faz é distorcer as Escrituras. O diabo conhece isso que está aqui muito melhor do que qualquer crente sobre a face da terra que já apareceu e que ainda não apareceu. Vocês querem ver uma coisa? A prova do que eu estou dizendo? Olha em Mateus capítulo 4, que você vai ver a tentação de Jesus. O Senhor Jesus no deserto, ele sendo tentado. E ali, o diabo vai tentar Jesus como? O diabo vai tentar Jesus, sabe como? Oi, prima, Kátia. Bom ter você aqui com a gente, Kátia. Poxa, tô triste que você esteve aqui em Juiz de Fora, não veio aqui em casa me ver. Só para eu te dar um beijinho, um abracinho, prima. Mas, ó, fica o convite, tá bom? Já puxei a orelha do seu Lourenço, tá? Já puxei a orelha dele. Olha lá, traz a menina aqui em casa, hein? Então, se você... Isso, Angélica. Porque a fé precisa ser racional, de maneira complexa, mas precisa. Então, se você observar aqui, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, você vai ver que o diabo ele usa os textos das Sagradas Escrituras, que na época aqui era a Septuaginta, só tinha o chamado Velho Testamento. Então ele começa a falar coisas para Jesus e Jesus vai respondendo. Jesus fala 4 vezes, irmãos, 4 vezes. Está escrito, está escrito, está escrito. O que cabalisticamente o número 4 representa? Os 4 evangelhos, que é onde nós temos o maior referencial de quem é o nosso Senhor e Salvador, quem é o nosso Mestre. Os 4 evangelhos. Jesus respondeu 4 vezes, está escrito, está escrito, está escrito. Então, por 4 vezes, o Senhor repreendeu o inimigo por 4 vezes, com a própria palavra, mas com a essência da palavra, com o entendimento correto da palavra. Foi dessa forma. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa também para repreender. O apóstolo Paulo vai falar isso a respeito também. Mas nós estamos falando a respeito de quê? Nós estamos falando a respeito de discípulo. E aí nós dizíamos que havia uma diferença. Qual é a diferença entre seguidor e discípulo? Para nós sabermos essa diferença, nós vamos precisar falar sobre relacionamento. Por quê? Porque relacionamento, discípulo é aquele que tem um compromisso. E compromisso só existe aonde existe relacionamento. As pessoas gostam de ter compromisso. As pessoas gostam. Mas compromisso que as pessoas gostam normalmente aparece no Facebook em um compromisso sério com fulano. Então, na verdade, o Evangelho de Jesus Cristo, você viver o Evangelho de Jesus Cristo, é você ter uma vida de relacionamento sério com Deus. Então, como que acontece esse relacionamento? É isso que é importante. O relacionamento precisa de ter um ambiente. E nesse ambiente, você precisa encontrar 3 coisas nesse ambiente.
Primeira, convivência. Segunda, comunicação. Terceira, entendimento. Convivência, comunicação e entendimento. Então, se você tiver um ambiente onde haja convivência, comunicação e entendimento, você passa a ter um relacionamento. Mas esse ambiente onde existe convivência, comunicação e entendimento, ele acaba gerando uma atmosfera favorável que vai produzir outras 3 coisas essenciais num relacionamento. Que 3 coisas essenciais são essas, pastor Odeni? Primeira, fidelidade. Segunda, confiança. E a terceira, obediência. Então, não existe relacionamento que não tenha essas 6 características. A característica do ambiente de relacionamento saudável, ela tem que ter convivência, comunicação e entendimento. Se você tiver um ambiente que tenha convivência, comunicação e entendimento, esse ambiente vai gerar uma atmosfera favorável para que haja, para que se produza fidelidade, confiança e obediência. Então, o que acontece? Com relação ao Evangelho, a Deus, a Jesus, é a mesma coisa. Essas 3 coisas juntas formam a base de sustentação de um compromisso sério. Todo compromisso sério. Não existe compromisso sério sem que haja fidelidade, sem que haja confiança, sem que haja obediência. A fidelidade, a confiança e a obediência, eles só são gerados num ambiente onde existe convivência, comunicação e entendimento. Um está ligado ao outro. Um leva ao outro. Por exemplo, eu amo e por isso me mantenho fiel. Muita gente fala muita coisa sobre fidelidade. Mas aí eu pergunto, o que é fidelidade para você? O que você entende como fidelidade? Fidelidade, a palavra vem de fides, ou seja, é a capacidade de você se dedicar com exclusividade a alguém ou a alguma coisa. Como nós estamos falando de outra pessoa, nós estamos falando de Deus, de Jesus, então a fidelidade é a sua capacidade de você se dedicar com exclusividade a Deus. Isso é fidelidade. Como se nós estivéssemos falando a respeito do seu marido, do seu companheiro, fidelidade é a capacidade de você se dedicar com exclusividade ao seu companheiro ou à sua companheira. Outro detalhe. Olha bem, um está ligado ao outro, um leva ao outro. Porque eu sei que ele ou que ela é fiel, eu creio que ele sempre diz a verdade. E por isso eu posso confiar nele. Então eu sei que ele é, olha bem, capacidade de se dedicar exclusivamente, com exclusividade. Quando eu vejo que existe essa capacidade de dedicação com exclusividade, eu posso confiar. Eu sei que ele vai me dizer a verdade. E isso aí é importante. Então você vê que fidelidade acaba gerando confiança. E a confiança acaba gerando obediência. Por quê? Porque eu atendo o que ele me pede. Por quê? Porque eu sei que ele me ama. E, sabendo que ele me ama, eu sei que ele quer o melhor para mim. Por isso, atendê-lo, fazê-lo feliz é importante para mim. É importante. Então, por isso, agradá-lo ou agradá-la é importante para mim. Daí porque eu tenho prazer em atendê-lo. Atender é obedecer. Então você vê, a fidelidade está ligada à confiança, que por suas vezes está ligada à obediência. Ou seja, um ambiente
onde você tem convivência, comunicação e entendimento, você gera fidelidade. A fidelidade acaba abrindo espaço, gerando confiança, e a confiança gera obediência. Tudo isso tem que estar num discípulo. Não existe discípulo que não tenha relacionamento com Deus. No Evangelho não é diferente. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo é você ter uma vida de relacionamento sério com Deus. Um relacionamento sério com Deus. Por quê? Aonde tem compromisso. E o que é compromisso? Compromisso é onde tem fidelidade, confiança e obediência. Então, para você experimentar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo na sua vida, para você ser um candidato a discípulo, é necessário você entender que ter um relacionamento com Deus é mais importante do que qualquer coisa que você pode imaginar. Não adianta a igreja fazer trocentas campanhas. A campanha do abre o céu e desce tudo. Não é. Não adianta. Não funciona se você não tiver um relacionamento com Deus. Por isso, Carlinhos, por isso, Tiago, as igrejas estão lotadas de pessoas. As igrejas estão enriquecendo com esse negócio de campanha. Eu não sou contra a campanha. Eu penso que as campanhas têm um lado positivo, porque tem pessoas que são fracas. 1 Coríntios 11 vai dizer que, por causa disso, existe entre vós muitos que são fracos, doentes e os que dormem. Sabe por quê? Paulo explica. Porque eles não discernem o corpo do Senhor. Eles estão sem entendimento. Aí de quem é a responsabilidade? Do dirigente? Do líder? Que não leva o entendimento para essas pessoas, para elas deixarem, para elas serem fortalecidas, para elas acordarem? Ou das próprias pessoas que não querem ter o trabalho de sentar numa cadeira e ouvir e aprender. Sabe por quê, irmãos? Agora nós estamos aqui conversando, mas tudo que nós aprendemos, você só vai saber se realmente aprendeu, sabe onde? Na hora do confronto. É na hora que você estiver sendo confrontado pelas adversidades da vida, é que você vai ver se verdadeiramente você aprendeu ou não. Então, as pessoas estão lá fazendo campanha, mas ninguém faz campanha de ter relacionamento com Deus. Você vê isso? Não vê. Você vê campanha, Deus está te dando a chave do carro, campanha pela casa própria, campanha pelo marido perfeito, campanha pela porta de emprego, campanha para o filho sair das drogas. Mas e fora da campanha? Onde está o discipulado? Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo, meus amigos? Então, é importante você ter um relacionamento com Deus. Como que acontece esse relacionamento com Deus? Quando você se relaciona com Deus, o Espírito Santo leva você ao conhecimento da verdade. A verdade está aqui, E quando você começa a conhecer a verdade, o que está escrito aqui? A verdade liberta. E o conhecimento das verdades de Deus liberta o homem, e libertando o homem alcança uma salvação. E a salvação, a gente já falou o que é. Salvação é proteção, saúde, prosperidade, livramento, direção. É tudo que todas as campanhas estão fazendo. É tudo. Então, Jesus veio trazer esses conceitos muito simples. Na verdade, o relacionamento que um discípulo deve ter com Deus, ele acontece de 3 formas. Relacionamento com Deus, ou seja, você ter uma vida de consagração a Deus. Ô pastor, como é que eu me consagro a Deus? Eu vou te falar. Tendo uma vida de oração. Encaixe a oração na sua vida.
Coloca mais gratidão na tua boca. Está lá, 1 Tessalonicenses 5. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Bota mais gratidão na tua boca. Quando você acordar, põe gratidão na sua boca. Agradece a Deus pelo dia que você está tendo. Porque tem muita gente que deitou, dormiu e não acordou mais. Tem muita gente que está deitado no leito de um hospital. Então a gratidão é fundamental. Põe oração na sua boca. Vai sentar para comer, agradece. Vai sair para trabalhar, agradece e ora. Vai estar no trabalho, ora. Pede livramento. Livrai-me de todo mal. Quando chegar em casa, agradece porque você chegou em casa, principalmente os irmãos que moram no Rio de Janeiro. Hein, Kátia? Principalmente aí vocês aí do Rio. Agradece. Põe mais oração. Isso você estará se separando, se dedicando com exclusividade para Deus. A partir do momento que você começa a chamar Deus. Como é que a oração que Jesus nos ensinou diz? Venha o teu reino. Será que vir um reino é como se viesse um elevador e você entrasse? Não. Você chama o reino para você através da oração. Todo lugar aonde um discípulo, aonde um vassalo cumpre a vontade do seu rei, esse lugar também será o reino desse rei. Olha só. O reino não é apenas... O reino não tem limite geográfico. O reino tem limites espirituais, mentais, de mente, de coração, de vontade. Todo lugar aonde você fizer a vontade desse rei, será o reino dele ali. Ali estará o reino dele. Não importa onde você estiver. Ali estará o reino. Então, quando você ora, Senhor, venha a nós o vosso reino. Mas quando você sai de casa, o reino ficou dentro de casa. Como você quer ser protegido pelo rei? Então, a vida de relacionamento com Deus entra nisso. O jejum. Tem muita gente que não jejua. Mas tem gente também que jejua assim, Carlinhos. Ela faz o jejum, abre a porta e sai. Aí vai para o shopping fazer compra, vai para o mercado fazer compra, vai para a casa da amiga bater papo ou vai simplesmente trabalhar. Por que serve? Para que serve o jejum? O jejum serve para você dar mais espaço para o Espírito Santo de Deus na sua vida. Tinha um irmão da Igreja Cristã Maranata que costumava dizer o seguinte: jejum sem comunhão é passar fome em vão. Então o jejum, entenda bem, meus amigos, a comunhão é fundamental. Por isso que não se faz jejum em qualquer hora, de qualquer jeito, qualquer horário. Por quê? Porque onde você não pode ter uma comunhão exclusiva com Deus, o teu jejum vai ser simplesmente passar fome. Você está fazendo uma dieta. Talvez pode ter até uma hipoglicemia. O jejum precisa que você dê exclusividade. O jejum, ele precisa ter exclusividade de oração, de leitura à palavra, sem interrupções, sem interferências, sem distrações. Por isso que muita gente perde foco de jejum. Sabe por quê? Porque está batendo papo, porque está trabalhando. De nada, Tiagão. Deus abençoe você, meu filho. Você é como um filho para mim. Eu vi você nascer, vi você crescer. Amo muito você, seu pai, sua mãe. Não estou fazendo nada demais, meu filho. Então, veja você uma coisa. Jejum precisa ter exclusividade. Jejum de qualidade. Eu ainda vou trazer um assunto desse aqui. O que é o jejum de qualidade? O profeta Isaías, lá em Isaías 58, ele diz o tipo de jejum que agrada a Deus. Outra coisa do relacionamento com Deus é o relacionamento com a palavra de Deus. Você viver em obediência. Agora eu quero te pedir para você abrir em Lucas 6. Lucas 6, no capítulo
Lucas, do capítulo 6, no versículo 47, Jesus diz o seguinte: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, mas não a pôde abalar, porque ela estava firmada sobre a rocha. Porém, mas o homem que não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Olha bem, ruína. Foi grande a ruína. Então, relacionamento com Deus passa por você ter um relacionamento com a palavra de Deus. Ora, por que Deus serve para você? Por que o milagre de Deus serve para você? Mas a palavra de Deus você não tem tempo. Por quê? Então isso não é ter relacionamento com Deus. Tem muito crente que só quer o melhor de Deus, mas não quer ter relacionamento com Deus. E quando você tem um relacionamento com Deus, passa por você ouvir Deus falando. Lembra que nós falamos, o ambiente tem que ter convivência, comunicação e entendimento? Convivência é você estar perto, estar junto, no mesmo ambiente. Comunicação é você falar e você ouvir. Então, você só fala. Tem gente que só quer falar com Deus. Meu Deus, isso, Deus, aquilo, mas não quer ouvir. Ah, mas pastor, Deus não fala comigo. Fala assim, irmão. Fala aqui, ó. Aqui está a revelação de Deus para a humanidade. A vontade de Deus para a sua vida está aqui. Tem gente que vive pulando de galho em galho, indo para a igreja. Ah, tem profecia? Tá, essa igreja é boa. Não tem profecia, não é boa. Querido, a maior profecia de Deus para a sua vida está aqui. Quer saber o que vai ser da sua vida? Está aqui. Quer ler o que vai ser da sua vida? Está aqui. Quer ver o que representa tudo, a humanidade, a igreja, o homem, o bem e o mal? Está aqui. Está aqui. Agora, eu não estou dizendo que não existam profetas que vai falar mais particularmente da sua vida. Claro que tem. De quando em vez, Deus me usa também nessa área de profecia. Deus me usa. Quantas vezes já profetizei para vários irmãos que depois vieram falar comigo, poxa, pastor, o senhor falou aquele negócio, a hora cumpriu. Irmãos, quando Deus profetiza, ele profetiza para edificar, para exortar e para consolar. Basicamente, Deus, quando exorta, quando ele avisa, ele está avisando de um perigo para não acontecer. O diabo não. O diabo também profetiza, mas o diabo só profetiza. O diabo só profetiza para a morte. O diabo não profetiza para a vida. O diabo profetiza para a morte. Então, meus amados, ter um relacionamento com Deus é você ter, primeiro, nós já falamos, você ter uma vida de consagração através da oração, do jejum, você ter uma vida de relacionamento com a palavra e você ter uma vida de relacionamento com o corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a congregação, é a igreja. Ele disse que faria a igreja, ele só não deu nome. Quando nós encontramos nomes de igreja, isso aí é apenas para diferenciar um ministério do outro. Mas Jesus não deu nome de igreja para a igreja. Ele só falou o seguinte: as portas do inferno não
prevalecerão sobre ela. Enquanto a igreja é o corpo, o cabeça é Jesus. E nós somos os membros. Por isso que se fala muito de célula, célula, célula. A Bíblia não fala nada disso. Célula não é bíblico. A ideia de desenvolvimento, o método pode ser inteligente, mas não é bíblico. Você pode olhar, está lá, 1 Coríntios, capítulo 12. Cristo é a igreja, o corpo, e nós somos os membros. A gente não é célula, a gente é membro. Agora você imagina quantas células são necessárias para se formar um membro? E por que continua sendo célula? As células se juntam para formar esse dedo aqui. As células se juntam para formar o fio de cabelo. As células se juntam para formar a orelha. Na verdade, são membros. Então, existem ensinos muito equivocados. Eu não estou dizendo aqui, eu não sou contra método de desenvolvimento eclesiástico, mas tem que parar com essa coisa de querer julgar isso para dentro da Bíblia. Isso não é bíblico. No início do Evangelho, a palavra, as igrejas eram nas casas, eram pequenos grupos familiares. Se quiser dar o nome de pequeno grupo familiar, aí vai passar a ser bíblico. Aí sim. Porque as igrejas se reuniram em casas, sabe durante quanto tempo, meus irmãos? Durante 4 séculos. Durante 4 séculos não existiam prédios específicos como igreja, dos modos que nós conhecemos hoje em dia. Só depois, no ano 303 para frente, no século IV, que o imperador Constantino começou a querer fazer gracinha para a igreja, e aí começou e criou as basílicas. A primeira igreja teve o nome de basílica. Sabe por quê? Vou explicar para você. Porque rei, em grego, chama-se basileu. E basílica significa a casa do rei. Olha que bacana. Então, Constantino criou basílicas e saiu dando basílica. Basílica do Santo Cuspe, Basílica do Santo Suspiro. A mãe dele, a imperatriz Helena, foi para Jerusalém, aí saiu catando tudo que é pedaço de pau lá, para dizer, isso aqui foi um pedaço da cruz de Cristo. Aí tirava uma lasca, mandava para não sei quem. Enfim, qualquer dia desse eu vou falar sobre esse estudo aqui. Eu vou trazer uma palavra sobre o impacto da presença de Constantino, a pseudo-conversão de Constantino. Tá? Mas nós estamos falando de quê? De discípulo. Então, discípulo é aquele que tem um relacionamento sério com Deus. Então, o que acontece? Para nós respondermos aquelas primeiras 2 perguntas, se as pessoas estão fazendo discípulos para quem? Se as pessoas estão ensinando as coisas que Jesus mandou, nós precisamos olhar para a Bíblia primeiro e ver o que Jesus, ele vê, como que ele vê o discípulo. Nos 3 evangelhos, nós vamos ver um texto muito interessante, onde Jesus vai falar o que ele considera como discípulo. Aí, veja bem, nós já falamos que multidão é seguidor. Discípulo é quem tem compromisso. É relacionamento. O que Jesus fala a esse respeito? Ele diz, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome sua cruz e me siga. Isso está, anota aí, Mateus 16, capítulo 24, Marcos 8, capítulo 8, versículo 34, e Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e me siga. Então, a partir dessa palavra, nós podemos encontrar aí
3 elementos essenciais do discipulado. Eu estou batendo aqui no meu ouvido por causa do meu aparelho auditivo. Velhice faz isso. Glória a Deus. Então, veja bem, nós temos aqui 3 elementos essenciais no discipulado. Primeiro, o discípulo tem que negar a si mesmo. Aí é difícil pra caramba. Segundo, tem que tomar sua cruz a cada dia. E terceiro, seguir a Jesus. E aí começam os problemas. Primeiro que negar a si mesmo, você tem que negar as suas vontades, os seus anseios, os seus desejos. Quem é que lembra de uma música de Gilberto Gil? Quem é que lembra? Eu não teve jeito, gente. Eu tive que buscar um apoio nessa... Ô, Rafael Lazzarini! Grande, Rafa! Bacana, você tá aí com a gente, Rafa. Escreve qualquer coisa aí, mano. Escreve aí. Bacana. Depois você vê tudo aí direitinho, tá? Beijão no seu coração, meu primo. Saudade de você, tá? Tô com saudade de você. Então, quem é que lembra daquela música de Gilberto Gil? Se eu quiser falar com Deus. A primeira estrofe dessa música, Gilberto Gil, ele teve uma experiência do Evangelho, ele só não ficou. Sabe por quê? Por causa disso. Tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e tem que seguir Jesus. Ninguém quer negar a si mesmo, irmãos. Ninguém quer tomar a cruz, negro não quer saber de cruz. Seguir, as pessoas querem seguir os seus próprios pensamentos, quer seguir a mulher do outro, quer seguir aonde tem dinheiro, mas seguir a Jesus é complicado. Então, Gilberto Gil, ele escreveu assim, engraçado, né? Negar a si mesmo, Gilberto Gil não escreveu isso não, mas isso sou eu que estou falando, é você negar a sua vontade, seus desejos. Então, bem próximo disso, é essa primeira parte da música de Gilberto Gil, que ele diz assim, se eu quiser falar com Deus, é o nome da música, ele diz assim, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Então, Gilberto Gil acertou os sapatos, a gravata, os desejos, dos receios, principalmente dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter alma e o corpo nu. Então, o mundo, de uma forma geral, e algumas denominações, principalmente as denominações pós-modernas, não tem nada a ver com o neopentecostal, não existe neopentecostal, mas tem as pós-modernas, elas ensinam que as pessoas têm que seguir homens, seguir projetos, propostas, principalmente essas igrejas que têm foco na prosperidade. E o que a Bíblia fala a respeito da ideologia da riqueza? 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 9 a 11. O que diz 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 9 a 11? Eu vou ler para você aqui. Diz assim: mas
os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então, vejam vocês o que a Bíblia fala a respeito dessa coisa de só ter prosperidade. Hoje eu tinha uma bicicleta, amanhã Deus me deu uma BMW. Ok, glórias a Jesus. Só que Deus não promete riqueza para ninguém na Bíblia. Deus dá o que ele tem que dar para cada um. O fato da pessoa ser rico ou ter ficado rico foi pelo esforço dele. Deus abençoou em outras coisas, mas foi pelo esforço dele. A maioria dessas pós-modernas, elas são antropocêntricas. O homem, ele é o centro de tudo que se faz nessas igrejas. Mas a igreja verdadeira de Jesus Cristo, a mensagem é cristocêntrica. Ou seja, nessas igrejas pós-modernas, eles apresentam um Deus que existe para servir você, só para te ver feliz, só para fazer você subir num palco. Não é assim. A mensagem dessas igrejas são mensagens onde o homem é o centro da mensagem. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, Jesus é o centro da mensagem. No verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, nós fomos salvos para servir a Deus. Isso nós falamos aqui de outras vezes. Então, a denominação verdadeiramente evangélica, ela tem uma mensagem cristocêntrica. O centro é Deus, é Jesus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O homem existe para servir a Deus e viver conforme os preceitos de Deus. Nessas igrejas, a mensagem, a doutrina de Jesus Cristo tem Deus e Cristo em primeiro lugar. Mas nessas outras aí, eu, em respeito e por ética, eu não vou falar o nome, não vou citar nomes aqui. Tá, irmãos? Em respeito. Porque esse vídeo, ele é público. Então, eu tenho respeito pelas pessoas. As pessoas merecem respeito. Porém, as pessoas vão fazer seus paradigmas. Nessas igrejas, você só ouve falar em dinheiro. Fazer aqui seu desafio, dinheiro. Então, a gente falou primeiro de negar a si mesmo. Agora, tomar a sua cruz. A outra coisa que Jesus falou que o discípulo tem que fazer. Então, Jesus veio para oferecer a vida em meio à aflição. Ou seja, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E tem pessoas que dizem, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Será que essas pessoas leram o livro de Hebreus, onde está escrito no capítulo 12, que diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. Tem gente que fica falando que não aceita. Mas como não aceita? Ele venceu o mundo. E quando nós passamos por adversidades, por tribulações, nós sabemos que nós temos ao Senhor para nos amparar. Foi justamente como Paulo escreveu no livro, na carta aos Filipenses. Na carta aos Filipenses, no capítulo 4, Paulo escreveu assim,
capítulo 4, versículo 6. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha bem, a oração tem dois tipos de efeito. Um efeito imediato e o efeito imediato. O efeito imediato é aquilo que você pede a Deus. Mas Deus não dá aquilo que a gente pede, Deus dá aquilo que a gente precisa. E o efeito imediato da oração é a paz. A paz. Depois que você ora, Deus te dá paz. Porque a partir desse momento, pela oração, você transmitiu para Ele o problema. Então o problema deixou de ser teu. O problema agora é dele. Está nas mãos dele. O problema está agora debaixo da soberania do Deus Todo-Poderoso. O problema não é mais seu. E o que você tem que fazer agora? Você só tem que descansar. Esperar. Por quê? Porque quem confia, quem crê, confia. Quem confia, espera. E quem espera, descansa e encontra paz. Então, você vê como é importante você tomar a sua cruz, porque através da cruz, Deus não tira a circunstância, Deus não tira a adversidade, Deus usa a circunstância para te ensinar, para te fazer crescer. E Deus usa as adversidades para te abençoar, para se manifestar na sua vida. Então, as pessoas que não se conformam com os problemas, com as adversidades, elas não sabem o que elas estão falando. Elas não conhecem a palavra de Deus. Certa vez, Paulo estava passando por uma adversidade dessas aí, pesada, que se fala de espinho na carne. Ninguém ainda soube explicar bem o que é espinho na carne. E aí, orou 3 vezes ao Senhor. Olha bem, apóstolo Paulo orou 3 vezes ao Senhor. O Senhor respondeu para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele começou a entender realmente o que é ser discípulo. Discípulo, ele tem que passar por isso. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Se ouviram a minha palavra, também ouvirão a vossa. E aí depois Paulo escreveu assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou perfeitamente instruído, tanto a ter fartura, como a ter necessidade, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, isso é você tomar a sua cruz a cada dia. Interessante isso, muito interessante. E lá no livro de Atos, no capítulo 14, no versículo 22, está escrito: porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O caminho para a vida passa pelo vale da morte. Não somente a morte de Cristo, mas também a nossa também, porque Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. E a vida que vivo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a terceira coisa que Jesus falou a respeito do discípulo. E aí começa o problema, é seguir a Jesus. Ao invés de seguir Jesus, as pessoas estão seguindo cantores, ídolos, coach, apóstolo, bispo, pastor. Se esses homens errarem, se esses homens falharem, se essas pessoas cometerem escândalos, automaticamente quem seguiu vai se perder, porque eles são falhos. Paulo certa vez disse o seguinte: sede meus imitadores, como eu
sou de Cristo. Então, eles imitavam Paulo naquilo em que ele imitava Jesus, não naquilo que ele era dele mesmo, de Paulo. Então, na verdade, pessoas que seguem ídolos, time de futebol, perde. Quantas pessoas eu vejo que deprimem? Gente, tem gente matando por causa disso. Mata o outro porque o time dele perdeu, ou porque foi ofendido, ou porque disse que a palavra que ele falou era ofensiva. Eu vejo pessoas deprimidas, não saem de casa. Tem muito crente andando com camisa de Flamengo, de Santos, de não sei o quê, de Chape. Não vejo pessoas andando com camisa da cruz. Não vejo ninguém andando. Não vejo pessoas andando com camisa de ama seu próximo como a ti mesmo. A gente não vê isso. Então, isso aí, estão seguindo a Jesus? Será? Contra fato, não existe argumento. Contra fato, não existe argumento. A gente está mostrando aqui coisas que os nossos olhos estão vendo todos os dias. Mas isso está trazendo uma confusão na cabeça das pessoas. É interessante que Paulo disse que viriam dias em que apareceriam homens que levariam muitos atrás deles. Ele disse isso aqui, 2 Timóteo. Ele fala sobre isso aqui. Interessante isso. Ele fala, como Jambres e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão adiante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Interessante. Por causa disso, irmãos, as igrejas estão produzindo crentes cada vez mais descompromissados com a palavra de Deus. As igrejas estão produzindo crentes cada vez mais sem compromisso com a palavra de Deus, sem compromisso com os ensinos de Jesus Cristo. Crentes estão mundanizados sob o pretexto de ser moderninho. Crentes egoístas, sem amor ao próximo, muito menos ao irmão que está do lado. Uma vez, estava na igreja e a gente estava falando de amar ao próximo, de perdoar, que perdoar é importante, que tem que liberar perdão para poder merecer o perdão, porque a palavra diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. E quando Jesus nos ensinou a orar, ele diz, perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos aos que nos ofendem. Então, como você quer ser perdoado por Deus? Como você quer merecer a misericórdia de Deus se você não tem misericórdia de ninguém? Tem muito crente que rodopia no poder, fala em língua, entrega profecia, mas dentro de casa é incapaz de perdoar o próprio familiar, o próprio parente. Como pode ser isso? Então, a gente estava falando a esse respeito. Aí chegou uma irmã e falou assim, pastor, eu perdoo e tal, mas tem uma irmã ali, é o seguinte, que eu não posso nem olhar para a cara dela, me dá uma coisa, me dá um negócio, vira até o olho. O que é isso? Dentro da igreja, um irmão que odeia o outro, que não pode olhar com o outro. Mas o que a palavra diz a esse respeito? Olha bem, primeiro livro de João, primeira carta de João, vamos olhar aqui, primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 7, está escrito o seguinte, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha só. Então, é na comunhão
que o Senhor nos abençoa. Por isso que é importante congregar. Por isso que é importante estar na igreja. Não importa se a igreja ser um lugar alugado, pode ser um galpão, pode ser a casa de alguém, não importa. Se tiver 2 ou 3 lá, o Senhor estará. Aleluia. Tem irmãos que não têm compromisso com a palavra. Gente, eu tenho vivido isso de uma forma muito triste. Isso entristece o irmão. Não, pastor, eu vou fazer sim. Dia tal eu estou lá. Quando dá dia tal, cadê o irmão? Não te dá satisfação. Não fala nada. Aí depois você fala, ô irmão, aquela situação que você falou comigo. Ih, pastor, eu fiquei enrolado. Ei, fiquei enrolado. 2 coisas a esse respeito. Primeiro, a Bíblia diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Maligna. Enrolado, não existe crente enrolado. Crente não pode estar enrolado. 2 Timóteo, Paulo falou isso para Timóteo. Ele disse, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Crente não pode ser embaraçado, está enrolado. Agora, o que acontece em imprevisto? Claro que acontece. Lógico que acontece. Mas aí você vai ter que ser prudente. Olha, eu dei uma palavra para o senhor, infelizmente, aconteceu um imprevisto, eu não vou poder cumprir aquilo que eu falei. Mas eu vou me esforçar para cumprir. Acabou o problema. Acabou o problema. Mas essas pessoas se dizem crente. Eu não estou julgando ninguém, irmãos. Sinceramente, eu não estou aqui para julgar. Pelo contrário, eu estou aqui para ser julgado. Os irmãos que julguem se isso que eu estou falando faz sentido para você. Isso faz sentido? Se faz sentido, é a verdade. E se é a verdade, o Senhor está nessa verdade. Então, basta você... Tem gente que acha que ser crente, basta você frequentar uma igreja e ter uma carteirinha para ser crente. Para essas pessoas, basta ser crente. Não basta ser crente. Precisa ter relacionamento com Deus. Então, discípulo não é maior do que o seu mestre. Olha lá, Mateus 10, 24. Não é o discípulo mais do que o seu mestre. E nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como seu Senhor. Amém, meus amados? Já falei aqui, já estamos aqui com 1h30. 1h30. Já tem mais algumas coisinhas para falar sobre discípulo. Discípulo no grego é didáskalos. Eu falei aqui, discípulo no grego é matetes, e mestre no grego é didáskalos. Então, eu queria apenas dizer que isso significa professor. E que as pessoas, a pretexto desse negócio de discipular, elas estão se disfarçando de senhores. Mestre é professor. O Senhor é um só. Nós temos um único Deus, um único Pai e um único Senhor e um único Espírito. Nós fazemos discípulos não para nós. Nós fazemos discípulos para Jesus Cristo. Nós não ensinamos a nossa doutrina, nós ensinamos a doutrina das Sagradas Escrituras. Aí sim, aí você vai ter discípulo de Jesus Cristo. Jesus disse em João 15, 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. No nosso tempo,
irmãos, ninguém mais está sendo perseguido. Só para encerrar aqui. Ninguém mais está sendo perseguido pelas palavras de Jesus Cristo. Por quê? Porque muito poucos estão tendo essa palavra. Muito poucos estão vivenciando esta palavra. Muito poucos estão pensando conforme esta palavra. Mas e quando as pessoas não têm as palavras para dar? O que tem? Por quê? Ou porque não ensinam, ou porque distorcem aquilo que está sendo ensinado. Então, o resultado é que as pessoas estão sendo engolidas pelo mundo, estão sendo absorvidas pelo mundo, estão sendo envolvidas no mundanismo, e estão sendo exploradas por líderes fraudulentos. Então, comparativamente, houve uma época, até o século IV, conforme eu disse, ser discípulo era você padecer afronta em nome do Senhor. Ser discípulo era você morrer em morte de martírio por amor do Senhor. Hoje a coisa está bem pior. É porque é bem mais sutil. As pessoas estão pervertendo, distorcendo. Igualzinho o diabo, em Mateus 4, quis fazer com Jesus. Hoje o diabo está fazendo com a igreja. O que se espera de um discípulo? Paulo foi incumbido de nos dar toda essa orientação. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 3 a 17. Só para a gente fechar aqui essa nossa transmissão. 2 Timóteo 3, versículo 17, diz assim: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Agora presta atenção, o objetivo disso. Versículo 17. Para que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Que essa palavra possa ficar no seu coração. Porque o discípulo é um bom soldado. O bom soldado, a palavra diz, ele sofre as aflições. Paulo disse isso, 2 Timóteo 2, versículo 3. Sofre comigo as aflições como bom soldado. E o bom soldado, nos originais em grego, bom significa kalos. Kalos significa inspirador. O discípulo, ele precisa ser inspirador, porque o seu mestre também tem que ser inspirador. Quer você seja mestre, professor, quer você seja discípulo, seja um bom soldado de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Discipulado, é isso aí. Eu ainda vou voltar a falar um pouquinho mais sobre isso, porque nós já estamos com 1h07. É um pouquinho cansativo, né? Amanhã eu volto só para fechar essa coisa de discipulado aí. Nós vamos falar o que Paulo falou em 1 Timóteo, capítulo 4:12. Aonde que o discípulo tem que ser discipulado? Aonde que o servo crente precisa ser discipulado? Aonde que ele tem que ter disciplina? 1 Timóteo 4:12. Depois você dá uma lidinha aí, e aí amanhã de manhã a gente continua essa conversa. Tá bom, meus queridos? Olha, um beijo no coração de vocês, tá? Um beijão. Muito obrigado mesmo. Todá Rabá, muito obrigado por vocês terem estado aqui esse tempo comigo, ouvindo,
participando. Eu até gostaria que vocês continuassem ainda aí, escrevendo alguma coisa e tudo. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E eu quero desejar a vocês Boker Tov, um bom dia, debaixo das bênçãos da Berechá de Yavé, das bênçãos de Deus. Muito obrigado, Ângela. Obrigado, Angélica. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Tiagão. Obrigado vocês que estiveram aí comigo aqui esse tempo, atenderam, puderam estar aqui. Cris, Carlinhos, Clivelan, TT, Anderson. Muito obrigado a todos vocês que fizeram com que esses minutos aqui pudessem ter um sentido maior para o meu ministério, que é o ministério de ensino. A paz do Senhor Jesus de Nazaré. Deus abençoe a todos. Levante o rosto sobre vocês, tenha misericórdia de vocês e resplandeça a sua luz e derrame toda a sua paz sobre a sua vida e a vida da sua família. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém.